Onde tiver poder, centralização de poder, vai ter um índice maior de psicopatas. Pessoas desagradáveis, você só tem duas maneiras de lidar. Ou você ouve e faz a egípcia, calada, se você não puder, sair. E se você puder, você sai. É muito chato se relacionar com o narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo. Ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso, uma arrogância muito grande. Eu acho que a gente tem que entender que o narcisismo é um transtorno de personalidade, ou seja, novamente aquele conceito que antes de ser uma doença é uma maneira da pessoa existir nesse mundo. No caso do narcisista, quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela, uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros e acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. É uma relação que pode tender, e na maioria das vezes tende, para uma relação abusiva com quem ele se relaciona. Ele está sempre querendo que você reconheça, admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria. Então, um narcisista grave, ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm muitas vezes um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. Para eles, eles são uma obra-prima. As obras-primas do Leonardo da Vinci, do Miguel Ângelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com o narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo. Ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso. Uma arrogância muito grande. Falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, nós somos do gênero humano. Isso já equipara a gente, de uma certa maneira, com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe. Ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros conheçam isso e que paguem por isso. O narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele. Ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito, e não há uma troca. Se relacionar com o narcisista é se relacionar com o vazio. O psicopata, ele cai numa perversidade. O narcisista nem tanto. O narcisista, ele cai muito mais numa utilização do outro. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima é de quem se relaciona com o narcisista. São os parceiros. O narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem humildade do aprendizado. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, a pagar por isso. Porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Ser filho de uma mãe narcisista é muito difícil, porque aquela pessoa que tem que ajudar a construir a sua estrutura, a sua autoestima, a sua autopercepção, ela vai dar muito pouca atenção para isso, porque ela vai demandar desse filho uma atenção exclusiva. Quanto uma mãe é boa, quanto uma mãe é maravilhosa, e é muito difícil. Eu acho que uma mãe narcisista dá ao filho uma insegurança muito grande, porque assim, toda a referência de bem-sucedido está nessa mãe que se autoproclama sabedora de tudo, que não tem humildade de aprender, até com seu filho, porque nós aprendemos com as crianças, né? E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja. Grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Eu diria que para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância
de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né? Pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de pessoas desagradáveis. Uma que é aquela mal educada mesmo, que ela não tem noção do que se fala ou não se fala, o que é uma coisa privada, o que é uma coisa que pode ser discutida publicamente. E outra é aquela pessoa que tem prazer em chocar, em ver o outro constrangido, em ver o outro passando uma saia justa. Desses 2 tipos. As pessoas desagradáveis, a mal educada é mal educada mesmo. Ela não faz por maldade, ela é inadequada, mais do que desagradável. São pessoas que, se você der um toque, são pessoas que se corrigem rapidamente. Falta um pouquinho de elegância. Pessoas que gostam de chocar ou pessoas que gostam de ver o outro em situação de constrangimento, aí a gente já tem que botar um pezinho atrás. Porque nesse tipo de pessoas, a gente vê muito assim, pessoas que são extremamente inseguras, mas para disfarçar a sua insegurança, elas fazem o outro ficar numa situação para elas se sentirem menos ruins. Essas pessoas que a gente pode, no primeiro momento, ter muita pena, porque assim, nossa, mas a pessoa é tão insegura, mas é muito ruim, porque existem várias maneiras de lidar com a insegurança. Não é se alimentando do constrangimento alheio. E é interessante que esse tipo de pessoa, ela sempre pega alguém que é mais educado, é uma pessoa que ouve muito, porque elas gostam tão pouco de si próprias que elas não levam em consideração pessoas que tratam elas bem. Para você ver o nível de falta de autoestima dessas pessoas. Elas preferem aparecer pelo desagradável do que por uma questão de ser uma pessoa bacana. Ela sai do foco. O foco passa a ser o constrangimento do outro. Mas você vê que não é uma maneira bacana de se notar, para não mostrar sua fragilidade, para que o foco seja da outra pessoa. E tem pessoas que levam isso tão a sério, dessa sua incapacidade de ser ela, ter uma segurança, uma tranquilidade, porque uma pessoa segura é muito tranquila. Não é uma pessoa que fica tentando chamar atenção, tentando introduzir um assunto. Se não rolar um papo, não rolou. Coisa que vai acontecer. Você chega num lugar, tem pessoas que você sintoniza, tem pessoas que não sintonizam. Isso não é nada demais, faz parte da vida. Mas existem pessoas que, naquele afã de aparecer ou de se fazer presente no ambiente, elas são capazes de levar o outro a uma situação tão ruim. É como se eles se alimentassem dessa coisa desagradável, como se alimentasse desse sentimento ruim que provocam no outro. E aí eu digo que são pessoas de pouca luz, né? É como se alimentasse de uma escuridão. E eu acho isso muito ruim. E diante de pessoas assim, você só tem 2 opções. Quem fala muito isso é uma amiga nossa que a gente tem, uma psicóloga muito bacana, a Patrícia Pérez. Ela brinca, tipo assim, que pessoas desagradáveis, você só tem 2 maneiras de lidar. Ou você ouve e faz a egípcia, calada, não dá ibope, não passa aquela informação. Se você não puder, né, sair, você não alimenta. E se você puder, você sai. Sem perder a educação, sem perder a elegância. Nos 2 casos. O desagradável legítimo não quer melhorar, ele quer aparecer. E para aparecer, ele vai aparecer de qualquer maneira, nem que ele tenha que ser desagradável. É aquela coisa assim, tem gente que quer tanto uma fama que ele não se incomoda se a fama vai ser estar na primeira página do jornal por ter cometido uma atrocidade. Eu gosto de falar isso, por exemplo, pessoas muito famosas atraem muitos fãs. E existem 2 tipos de fã, da mesma maneira. Existe aquele fã que gosta do seu ídolo, ele gosta de ver, ele admira, ele torce. Esse fã é maravilhoso, porque ele não quer ser visto. Existe um tipo de fã que ele quer ser visto pelo seu ídolo. Esse é um fã que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser desagradável para ser visto. Ele pode provocar, botar uma perna pro seu ídolo passar para cair e ser obrigado a ver. É mais ou menos isso. E existe. O segundo tipo, que é essa pessoa que quer aparecer a qualquer custo, esta pessoa tem que ter muitos amigos verdadeiros para chegar e dizer: fulano, não tá bacana. É que nem criança não chora. E se ela chora e consegue uma coisa, ela vai o tempo todo negociar esse choro, a manipulação. E se uma pessoa muito insegura e que quer muito aparecer, começa a fazer coisas desagradáveis e ela consegue seus objetivos, quer ser vista, ou ser falada, ou ser reproduzida, ou ser compartilhada de uma certa maneira nas redes, ela vai fazer aquilo, porque o objetivo foi atingido. Nós, como sociedade, nós temos que ter esse compromisso de não dar ibope para isso, porque senão é como uma criança. Deu certo? Ela vai reproduzir.
Onde tiver poder, centralização de poder, vai ter um índice maior de psicopatas. Por quê? Porque os psicopatas se movem em função disso, de ter poder para subjugar as pessoas, para humilhar as pessoas e para tirar proveitos e vantagens das pessoas. Dentro de um grupo humano, sempre vai ter concentração de poder. Eles vão estar em todos os lugares. E não tenha dúvida. Quando existe essa concentração de poder, quando existe essa postura de subjugar o outro, de fazer o outro um instrumento de tirar proveito, ou seja, de enriquecimento, ou seja, de poder mesmo, com certeza eles vão estar. Então a gente tem que ter muito cuidado, que não é o fato de você estar num lugar que teoricamente você está ali para ouvir uma palavra. Pode ter, e eu vou dizer isso, não é só numa igreja evangélica, eu já vi isso num centro kardecista, eu já vi isso num centro de umbanda. A humilhação, a subjugação, o tirar proveito, oferecer vantagens que são mentiras, e ao mesmo tempo essa cura tem que vir com retorno financeiro. Porque a fragilidade é um campo muito propício para os psicopatas agirem. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que prometem grandes coisas. A gente sempre vai dar o melhor da gente, mas prometer uma cura, prometer ganhos inacreditáveis, a gente tem que começar a entender que isso não existe. Estou dizendo que milagre não existe, mas o milagre, quando existir, não vai ser humano, não vai ser via humana, vai ser uma outra via. Desconfiar de pessoas que têm fórmulas mágicas, que têm resultados maravilhosos. Vocês lembram do Dr. Roger Abdelmaci, que tinha os índices de maior fertilização. Ele fazia inseminação artificial, os índices dele eram 100%. E aí a gente foi descobrir depois que não era bem assim. Não existe nada 100%. Cuidado com pessoas que se autodeclamam poderosas, capazes de qualquer coisa, de resolver qualquer coisa, de acabar com uma guerra, de ter o poder de conversar e resolver tudo. Essas pessoas que se autodeclamam. Então, assim, cuidado com essas pessoas que se intitulam intermediários de Deus, intermediários dos maiores ganhos, intermediários das curas,